Estimados, estamos no episódio 12º do livro Nosso Lar, em que nos propomos estudar André Luiz. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre o umbral. Afinal, o que é umbral? Todos nós falamos de umbral. Na verdade, umbral nada mais é do que um similar ao inferno ou ao purgatório, que a gente conhece da religião católica e de outras doutrinas cristãs. Não esqueça, porém, de compartilhar, de clicar no like, no sininho do YouTube, desse canal, o Espiritismo do Século XXI. Nós aqui do Facebook também ficamos felizes porque nós participamos também, conheça as nossas conversas no Facebook, compartilhe, converse conosco, interaja, que isso é importante. Nesse episódio, no 12º, nós vamos conversar um pouquinho sobre a experiência de André Luiz quando ele se encontrou em Nosso Lar. Lá no plano espiritual, lá em Nosso Lar, onde ele foi recebido para receber o tratamento necessário, logo ele em conversa com o enfermeiro Lísias, que se tornou um grande amigo dele durante todo o transcorrer da história, dos acontecimentos de Nosso Lar. Lísias está com ele. Então, André Luiz diz que quando conversava com Lísias, ele aguçava o desejo de adquirir conhecimento. Ele queria conhecimentos a respeito da vida no plano espiritual. E nós, obviamente, que aqui na Terra, quando a gente reencarna aqui, a gente esquece tudo o que aconteceu no plano espiritual. Então a gente precisa relembrar isso. E na vida presente, na vida encarnada. E André Luiz pega esses conhecimentos e passa para nós através das mãos de Chico Xavier. Então, quando falava-se de umbral, André Luiz diz que mordia de curiosidade. Ele era muito curioso para saber o que seria umbral. O que seria umbral, então? Claro que ele, que não tinha uma preparação religiosa nenhuma, nós já falamos isso, ele desconhecia tudo isso. E nós também desconhecemos muitas vezes, Afinal, nós conhecemos o termo umbral faz pouco tempo. Esse livro foi escrito em 1942, já faz alguns anos. Então, André Luiz disse, na conversa dele, no texto dele, ele disse que conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, pelos os sermões ouvidos nas cerimônias católicas romanas que ele assistira, obedecendo aqueles preceitos protocolares, dogmáticos. Então ele ouviu falar muito disso, de inferno, de purgatório, de céu, obviamente. Então essas possibilidades ele não conhecia detalhe. Agora sim, ele está conhecendo detalhes. Ele quer mais detalhes. E aí ele pergunta para Lísias, Porque em relação ao umbral, ele nunca teve notícias disso. Eu tenho certeza que muitos de nós, e que estamos participando agora, também nunca ouviram falar desse termo. O que seria umbral? Umbral, se a gente pegar a palavra umbral, a gente vai ver que é como se fosse a tradução de um portal, um sinônimo de um portal. E umbral nada mais é do que um lugar em que você vai depois da vida. E esse lugar não é tão bom assim. Então, no primeiro contato que André estava ali conversando com ele queria, na primeira oportunidade, melhor dizendo, André queria perguntar. E logo ele já começou a perguntar. Perguntar para quem? Para Lísias. Lísias era o orientador dele, o que estava cuidando dele no seu refazimento lá no hospital em Nosso Lar. Então, André perguntou, Lísias, me explica melhor o que é isso. O que é umbral? Aí o Lísias falou assim, olha André, ora, você andou detido por lá um tempo
relativamente longo e não conhece essa região, o Lísias fez essa pergunta para ele. E nós vimos que André ficou alguns anos, ficou 8 anos no umbral. Aí ele queria que Lísias explicasse melhor para ele o que é aquilo, né? E André lembrou daqueles sofrimentos, aquele horror que ele passou. Ele disse que teve até um arrepio, né, na hora que ele lembrou daqueles momentos, daqueles anos que ele ficou no umbral, naquelas zonas terrivelmente de sofrimento, né? Aí o Lísias diz: André, o umbral, né, o umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demonstrando-se no vale da indecisão ou do pântano dos erros numerosos. O que ele está dizendo com isso? Que nós, humanos, quando desencarnamos, se não fizermos por donde, respeitando a fraternidade, a compreensão, o respeito, a boa moral, o bem viver, com certeza vamos herdar ali, né? Então, o Lísias foi explicando para ele que às vezes a pessoa prometeu cumprir o programa de serviço de Deus, do Pai, entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazer para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo, né? E, naturalmente, ele é levado para essas regiões. Eles são mantidos ali, porque não existe morte. O que morreu foi o corpo, mas a essência do indivíduo continua, né? Então, assim é mantido aquele mesmo ódio aos adversários, a mesma paixão pelos amigos. Os detalhes, os vícios de cada um são mantidos ali naquela região umbralina que a gente chama, que até então a gente ouviu falar que seria um purgatório, um inferno. Geralmente o catolicismo, ele divide o inferno, a pessoa fica eternamente lá. O purgatório não, ele fica um pouco e depois sai. Na verdade, nós sabemos que sempre Deus, na sua infinita misericórdia, benevolência, justiça, ele vai sempre oferecer chance para a pessoa se recuperar. Tanto é que o próprio André Luiz se recuperou na medida que ele foi resgatado no umbral. Então, Lísias vai explicando para ele que todo mundo que fica ali, tudo que excede sem aproveitamento aqui na Terra, prejudica a economia da vida. Todas as multidões de desequilibrados permanecem naquelas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais, ou seja, depois da carne, depois do corpo, né? E essas irradiações, essa forma pensamento que nós emitimos aqui na Terra, essas formas, elas contribuem para que possamos vivenciar isso depois da morte do corpo, né? E ele ainda diz assim, que o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com Deus. É natural, portanto, que o homem esquivo, que renegou a obrigação justa, tem essa bênção indefinidamente adiada. E esse adiamento é a permanência dele no umbral, né? André disse que estava com a dificuldade de compreender todo aquele conteúdo que ele estava falando, né? André ainda fala assim que ele é praticamente ignorante aos princípios espirituais. Lísias, então, viu que ele estava meio que não entendendo o que ele estava falando, né, da herança do umbral, né? Lísias fala de uma forma mais clara. André, imagine que cada um de nós
renascendo no planeta Terra é portador de um fato sujo, não é? De alguma coisa na vida que sujamos a vida. Para lavar no tanque da vida humana, então nós temos que corrigir esses defeitos, essa sujeira da vida aqui na Terra, na própria Terra, encarnado na Terra. Ele ainda fala assim, André, essa roupa suja, que é o corpo material, tecido por nossas próprias mãos, porque nós é que criamos esse corpo para nós herdamos aquele corpo que nós merecemos, né? Esse corpo nas experiências anteriores, porque é o que ele está explicando para André, que tudo depende de como fomos em outra vida, né? Então aquela herança pretérita de outra vida, a gente mantém no corpo. E quando esse corpo acaba, quando morre o corpo, o espírito vive normalmente de acordo com a sua similitude, de acordo com a sua semelhança em forma do pensamento, né? Então, Lisa estava explicando para André que quem vai para essa região chamada umbral é quem faz por dom de sintonizar com aquela maneira de se comportar, né? Então, o Lisas foi explicando que o objetivo essencial, em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos às vezes ainda mais aqui na Terra, contrariando encarcerando-nos a nós mesmos, né? Então, ele diz o seguinte, que às vezes aqui na Terra a gente alimenta esses pensamentos ruins. Quais são? Os vícios de pessimismo, de desforra, de vingança, de valorização extrema das coisas materiais, né? Então, quando a gente faz tudo isso, Elisas falando, quando nós humanos fazemos tudo isso, com certeza, quando voltamos do mundo, procuramos um meio de fugir dessa sujidade. E nisso nós encontraremos onde? Aqueles semelhantes, lá no plano espiritual, já que nós não temos um merecimento de conquistar um lugar melhor, né? Então, o Lisas diz para André, o umbral funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. É uma espécie de zona purgatorial. É como se fosse um purgatório, onde se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado quando estava aqui na Terra, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Ou seja, o que ele está dizendo? Que muitas vezes nós aqui na Terra, nós menosprezamos essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, passando por dificuldades, rompendo os obstáculos do dia a dia, nós chamamos isso de provas, e muitas vezes a gente se comporta como um covarde e optamos por adentrar outras regiões, outras portas. O próprio Cristo diz no Evangelho, né, uma época quando ele esteve aqui, que é mais importante a gente procurar a porta estreita e não a porta larga, porque a porta larga é muito fácil, muito simples, mas o caminho pedregoso, o caminho de espinhos ou a porta estreita, essa sim vai nos levar a um lugar melhor. E muitas vezes aqui na Terra nós optamos pelo caminho mais largo, pela porta mais larga, né? Isso foi muito claro para André, logo ele ficou admirado com aquilo e compreendeu aquela explicação, né? Lisa ainda falou assim, André, umbral é a região de profundo interesse para quem está na Terra. Concentra-se ali no umbral tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Então, se a palavra inferno tiver ainda na nossa mente, pode ser
pode ser, mas é uma região terrivelmente sofredora, porque ela é inerente à nossa condição emocional, evolutiva. E isso aconteceu claramente com André Luiz, né? Nesse interim, André foi ouvindo mais orientações e o Lisa foi explicando que depende da condição vibratória de cada um, do modo de pensar, do modo de emitir o pensamento. Nós sabemos hoje, através da teoria espiritista, através de várias outras partes da ciência, explica-se que hoje nós emitimos ondas mentais. Então, dependendo dessas ondas, é claro que nós adquiriremos uma região compatível com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós alimentamos. Então, é bom que a gente nos preocupemos com isso, porque já imaginou se quando desencarnarmos aqui, ao invés de adentrarmos em um lugar mais calmo, de boa, a gente adentrar um lugar desse como o André viveu? Isso é umbral, né? Esse umbral que o Espiritismo sempre fala, nada mais é do que isso, né? E essas criaturas que vivem ali, o Lisas fala, elas com certeza elas revelam a sua essência, e isso vai demorar muito aquela edificação, aquela melhora da pessoa. Como aconteceu com o André, 8 anos. Existem pessoas que vivem no grau décadas, séculos às vezes, porque o tempo contado no plano espiritual não é o mesmo tempo contado aqui na Terra. Aqui nós temos o dia, a noite, o ano, né? E no plano espiritual muitas vezes isso não é observado, já que lá a consistência e a constituição material é diferente, né? Então, nisso, essa sociedade espiritual que forma lá, né, possui, claro, indivíduos infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É a zona de verdugos e de vítimas, de exploradores e de explorados, né? Ou seja, onde está um grupamento de pessoas altamente inferiores, ignorantes, que normalmente estão ligados àqueles aqui na Terra. Por isso que a gente tem que ficar muito atento na hora de emitir pensamentos, de valorizar alguma coisa, porque com certeza nós possamos fazer uma sintonia com essas mentes, e isso piora muito a nossa situação, né? Aí André ainda pergunta, ô Lisas, e tem uma defesa, uma organização disso, né? Lisas explica para ele, André, a organização é atributo de espíritos organizados. É claro que lá os espíritos não são organizados, com certeza. O que você imagina? A zona inferior, a região inferior, que nós chamamos de umbral, que nós estamos referindo aqui, ele explica, é qual a casa onde não há pão, todos gritam, ninguém tem razão, há um desentendimento perene em todo mundo, né? Uma certeza, porém, Lisas vai dar para André. Não obstante aquelas sombras e angústias do umbral, nunca faltou a proteção de Deus. Tanto é, André, se você observar, você foi resgatado devido à solicitação da sua mãe, que está no outro plano. Então, sempre alguém vai ser socorrido. Então não se preocupe, sempre vai ter socorro. Por isso que a gente espírita sempre fala, né, meus caros? Não existe um inferno eterno, absolutamente. Você fica ali um determinado tempo, um dia, quiçá, há um século, há uma década e etc., você pode ser resgatado e você pode ser recuperado e ir para uma instância, para uma colônia como essa, se preparar para renascer, porque a reencarnação é o lógico da vida, não é? Então André diz assim, creio então que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens, né, Elisa? Pois ele falou, claro,
é mais ou menos a mesma coisa. É nessa zona de umbral que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Então há uma sintonia. Se você pensa coisa ruim, de pensamentos inferiores, com certeza você estará entrando em sintonia com essas mentes que estão lá, né? E onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizando-as em vibrações que a ciência terrestre presente não pode compreender. O Lisas diz, claro, que a ciência terrestre ainda não entende bem como é que funciona essas vibrações mentais, essas emissões energéticas mentais. E ele ainda diz assim, que toda alma é um imã poderoso, né? Quando o imã nós sabemos que atrai, não é? Então se você está aqui na Terra pensando coisas negativas, com certeza você estará atraindo para você isso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade terrena, a humanidade visível. As pessoas às vezes falam assim, eu estou sozinho aqui. Não, sempre tem espíritos ao seu lado. Aliás, hoje sabe-se, pelas algumas mensagens mais avançadas no dia a dia, que a quantidade de espíritos desencarnados próximo à Terra, ligando a Terra, é de 3 para 1. Para cada um encarnado, um que vive aqui na vida terrena, tem 3 desencarnados, né? Então essa é a realidade que nós vivemos, né? Então existem missões no plano mais alto que vêm até o umbral, como vem na Terra, né? Para orientar, para resgatar, né? Essas mentes desequilibradas que muitas vezes estão na prática do mal e são terrivelmente flageladas nos sofrimentos e etc. Né? São necessárias muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que lhe oferece. Porque às vezes as entidades, os espíritos mais evoluídos querem ajudar e a pessoa não quer ajuda. Às vezes acontece aqui na Terra também, né? Às vezes a gente quer socorrer alguém, quer orientar alguém, e ela se isola e não aceita e não entende nada, né? Aí André ficou impressionado com tudo isso e disse, Lisas, como eu, quando ficar em melhores condições, desejo trabalhar junto a essas legiões de infelizes no umbral. Quero trabalhar, quero levar o pão espiritual do esclarecimento. André estava se já propondo ajudar, porque André logo foi entendendo o que estava acontecendo. E Elisna perguntou, André, será que você se sente com um preparo indispensável para um serviço desse? André ficou pensativo. Mas nós sabemos, nós vamos entender mais para frente, que André vai ajudar, ele vai intervir e vai trabalhar no umbral com certeza, para socorrer. Aliás, a Terra não tem muita diferença do umbral não, meus caros, né? Ainda prevalece aqui ainda muita maldade, muitos pensamentos terrivelmente atrasados, né? Mas nós sabemos que vai melhorar. Aliás, nós espíritas somos, antes de mais nada, cristãos, e os cristãos são extremamente otimistas. Tudo melhora, tudo aproxima dele, do Criador. Não é?